Tem um textinho muito precioso, que quando eu olho para essa igreja, a qual eu nasci dela, me anima muito. Paulo diz assim aos Filipenses: estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Irmãos, Paulo disse assim: eu não tenho dúvidas que ele vai completar a obra que ele começou em vocês. Aqui tem novos e tem os antigos. Os novos começaram recentemente, mas eu quero deixar algo aqui para os mais velhos. Deus não desistiu de formar Cristo em você. Ele não desistiu de formar Cristo em nós. Ele vai formar. Amém? Você crê nisso? Ele vai formar Cristo em você. Ele vai usar a vida da igreja, o Espírito que Ele colocou dentro de você vai te inclinar a ser parecido com Jesus. Nós temos que ser cheios dessa esperança. Amém? Tem um texto que eu queria que os irmãos abrissem, na carta de Paulo a Tito, no capítulo 2, versículos de 11 a 15. Portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade, ninguém te despreze. A graça de Deus, sabe a graça de Deus? A maravilhosa graça de Deus, aquela que nos salvou pela fé. Você sabe para quê? Que ela se manifestou. Ela se manifestou através de uma pessoa, não um conceito. A graça de Deus se manifestou através de Cristo Jesus. Ele é a bendita graça. E ela se manifesta nos salvando e educando-nos para que, renegadas as paixões mundanas, nós vivamos hoje, neste momento, com as coisas que nos rodeiam, vivamos uma vida piedosa, justa, sensata. A graça de Deus, ela nos alcançou do lamaçal do pecado. Quando nós olhamos para esse texto, é impossível você pensar que Deus te salvou, que te tirou de uma vida ímpia para você viver a impiedade. Quem aqui conseguiria, numa vida perdida, morta, viver para Deus? É impossível. Mas a graça do Senhor, sem mérito nenhum. O que você fez para ser salvo, Dinho? Você fez alguma coisa?
Você fez algo que Deus se agradou de tal forma e falou: nossa, ele merece. Ninguém merece. Sem merecer, ele nos deu vida. Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E essa salvação, essa graça, ela nos conduz a uma vida de piedade. Amém? Deus, nessa manhã, está fazendo um chamado a cada um de nós a viver uma vida piedosa. A piedade, que é um termo que ele não é 100% traduzido, né, na nossa língua. Então, quando a gente perguntar aqui o que é piedade, a gente parece que sabe, mas não sabe falar o que é. Não é verdade? Você entende. A vida piedosa, você sabe mais ou menos. Mas o que é piedade, não é? E eu vou tentar aqui, antes de continuar o assunto, eu queria tentar conceituar para que a gente entendesse bem o que seria a piedade bíblica, cristã. A piedade, ela é o temor de Deus, a reverência, o amor e a devoção verdadeira. Nós podemos dizer que uma pessoa piedosa é uma pessoa verdadeiramente devota a Deus. Tem um homem que participou da Reforma Protestante, chamado João Calvino, que nos atrapalha bastante, muitas vezes, os seus seguidores, mas foi um homem santo, e ele escreveu algo muito importante sobre a piedade. Ele diz assim: a verdadeira piedade consiste em um sentimento sincero que ama a Deus como Pai e o reverencia como Senhor. A piedade apropria-se da justiça e teme mais ofender a Deus do que a própria morte. Ou seja, o homem piedoso, ele relaciona-se com Deus como Pai, mas ele tem uma reverência a Deus como seu Senhor. Ele teme ofender a Deus. Teme mais ofender a Deus do que a própria morte. Essa é a verdadeira piedade. E tem um texto que me chamou muito a atenção, 1 Timóteo, capítulo 4, na segunda parte do versículo 7 até o 8. Exercita-te pessoalmente na piedade. Paulo está dizendo a Timóteo: exercita-te pessoalmente na piedade. Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Olha que interessante, a gente compartilhava isso no encontro da casa, encheu meu coração. A piedade é um exercício também. Há disciplinas, há exercícios que nos levam a uma vida piedosa. Quantos aqui fazem exercício físico frequentemente? No mínimo 3 vezes por semana. Levanta a mão aí. Quem não faz, levanta a mão também. A maioria, né? O trem tá feio, Brasil. Mas olha só, vamos lá. Vamos prestar atenção aqui. Paulo está dizendo a Timóteo:
exercita-te na piedade. O exercício físico para pouco é proveitoso. Quer dizer, aos que não estão fazendo, não é que é nada proveitoso. É pouco, mas é proveitoso. Mas imagina que você agora fala assim, não, eu quero resolver minha vida. Fui no médico, meus exames estão todos ruins, colesterol alto, glicose e por aí vai. E o médico vira e fala assim, você tem que exercitar, não tem jeito para você não. Aí você chega lá na academia e o seu preparador físico vai fazer sua ficha. Não sei quantos já fizeram academia, esteira. Você acha que o preparador físico, você que está sedentário, está aguentando nada, vai colocar lá na esteira a velocidade 20? Não. Aquela velocidade assim, de atleta, né? Vai colocar 3,5, 5, começa devagarinho, não é verdade? Vamos entender que Deus está nos chamando à piedade nessa manhã, certo? Mas tem muita gente aqui que está sedentária, certo? Não vou pedir para ninguém levantar a mão. Tem gente que já foi atleta espiritual, em jejuns, em vigílias, e foi passando o tempo, foi ficando ali mais sedentário, a barriga começou a crescer e aquela coisa toda. Tem gente que começou agora e ainda também não está num ritmo muito forte. Mas vocês lembram que Deus nos deu uma palavra aqui, que Ele vai completar a obra? E é por isso que Ele está nos chamando essa manhã, porque Ele não desistiu. E nós vamos, daqui a pouco tempo, testemunhar de uma vida ativa na oração, no jejum, na meditação das Escrituras, na bondade e misericórdia para com o próximo. Amém? Então o Senhor, Ele quer nos ensinar nessa manhã o exercício da piedade. Você quer receber a sua ficha para você se exercitar? Quem aqui quer receber a ficha da parte de Deus para exercitar na piedade? Levanta a mão aí, gente, pela fé, em nome de Jesus. Amém? Há exercícios, a gente pode chamar de disciplinas espirituais, que nos ajudam no exercício da piedade. Eu queria citar 3 exercícios, 3 disciplinas espirituais. Tem um livro, se alguém quiser adquirir, vai fazer muito bem, chama A Celebração da Disciplina. É de Richard Foster. Se você pesquisar, ele tem uma capa azul. Ele fala de várias disciplinas espirituais, tanto uma disciplina interna, interior, que tem a ver com a oração, a meditação, quanto a outras disciplinas que têm a ver com o próximo, etc. O primeiro exercício tem a ver com a meditação nas Escrituras. E a meditação, nós vamos ver aqui que ela é diferente da leitura bíblica. Em Salmo 1, salmo conhecido de todos nós, ele diz assim: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Medita de dia e de noite. O que seria meditar nas Escrituras? A meditação nas religiões orientais, ela é aquele negócio assim, que você vai respirando, tentando se esvaziar,
ali os pensamentos até atingir um negócio que nem Buda atingiu, né? A meditação cristã, ao invés de você esvaziar a sua mente, ela é o oposto. Você preenche a sua mente com a palavra de Deus. É você deixar-se santificar, se transformar pela palavra. Agora, é importante, a meditação, irmãos, ela só ocorre na solitude. Por que é diferente da leitura bíblica? Você pode ler a Bíblia no ônibus, não é verdade? Você está lendo, e isso é importante. A leitura bíblica é muito importante. Nós lemos aqui, quando um irmão vem fazer uma exposição bíblica. Você lê no celular. Hoje em dia, cada vez mais comum, não é verdade? O Regi não gosta, mas tenham paciência. Mas isso é uma leitura. A meditação é completamente diferente. A meditação, você está num ambiente quieto, sem interferências, sem choro de bebê. Difícil, né? Muito difícil. Mas nós precisamos tirar um tempo a sós, além da oração, na meditação das Escrituras. Deixar o texto, de fato, entrar na nossa mente. E deixar a nossa imaginação, e tem gente que tem imaginação fértil, né? Mas a imaginação, ela é algo que Deus criou. Deixar a sua imaginação ser conduzida pelo Espírito de Deus. Quando muitas vezes eu leio Apocalipse, eu fico imaginando aquela cena. Quando o Zé prega aqui sobre o trono, não tem como aquilo você pregar se você não meditou, se aquilo ali não entrou na sua mente, se você não deixou Deus te mostrar aquele cenário. Essa é a meditação. E você não consegue meditar com barulho. Por que você não consegue meditar aqui, com a Bíblia no celular? Porque eu estou aqui lendo a Bíblia e vem o WhatsApp. Já atrapalhou minha meditação. Então, por que é importante? Aqui eu vou dar um crédito aqui para o Regi, tá? A Bíblia de papel para a meditação, porque é você e as Escrituras. O celular, ele não vai te permitir isso. Toda hora chega notícia, uma mensagem, um e-mail, a notificação, não é verdade? É ou não é verdade? Então, muita gente talvez tenha o hábito de ler a Bíblia, mas talvez nunca experimentou a verdadeira meditação nas Escrituras. Deixar o Espírito de Deus te conduzir na leitura e o Espírito de Deus, através daquela leitura, te conduzir a algo muito maior, com muito mais profundidade. Conhecer o autor da letra. Muita gente conhece a letra, mas não conhece o espírito ao qual ela foi inspirada. E na meditação nós nos conectamos com Deus, com o autor. Amém? Então eu queria sugerir, procure um lugar silencioso, longe de interrupções. Coloque o celular num cômodo e vai para o outro cômodo. Coloque o celular no silencioso. Quero te dizer que não há nenhum trabalho, nenhum compromisso mais importante do que esse. Você só vai conseguir fazer bem feito as outras coisas se você afiar o machado,
se você tiver tempo para ouvir a Deus. E Deus é poderoso para que nesse tempo de oração, de meditação, de contemplação, Ele é poderoso para te capacitar a fazer as outras atividades com excelência, com esmero, com tempo recorde. Ele é poderoso. Estar na presença de Deus é ganhar tempo e não perder tempo, e nem gastar tempo. Amém? Porque a piedade, ela é benéfica não apenas para essa vida, mas para que há de vir. E ela é benéfica para nós, nesse tempo, para a nossa saúde. Sabia que a piedade é um remédio para você? Para a sua alma, para o seu emocional. Ela é um medicamento para o seu físico. A piedade é um exercício de valor eterno. Então, o primeiro exercício, meditação nas Escrituras. Olha, se você fizer esse exercício a começar de hoje, no encontro da casa, haverá muitas participações essa semana de experiências de meditação nas Escrituras. Amém? Deus vai te corrigir, Deus vai te consolar, Deus vai te animar através das Escrituras. O segundo exercício, a oração. A gente poderia gastar uma manhã inteira aqui falando disso. Mas eu queria só mencionar alguns pontos. Não precisa abrir, eu vou ler aqui, só prestem atenção. Quem foi o homem mais piedoso que pisou nessa terra? Então, Jesus. Ele, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. O autor de Hebreus escreve isso no capítulo 5. Ele orou a quem o podia livrar da morte. Ele foi livre da morte? Mas diz que ele foi ouvido. Irmãos, entenda, há um novo e vivo caminho que Jesus nos concedeu ao Pai. Jesus nos concedeu livre acesso ao trono da graça. O Pai nos ouve. Através do sangue de Jesus. Eu quero te dizer, você que pensa que a sua oração não está sendo ouvida, se nada está obstruindo, porque há coisas que obstruem, se o marido trata a mulher com amargura, as suas orações são interrompidas. E aí não adianta você ficar o dia inteiro lá. Resolve a sua vida com a sua esposa. Isaías diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Anda na luz. O sangue de Jesus te purifica. Confessa seus pecados. Ele é fiel e justo para te perdoar os pecados. Se nada te obstrui, eu quero te dizer, Deus está ouvindo. Mas a resposta pode não ser a que você quer. Mas aquele que tem uma vida piedosa, que se devota totalmente a Deus, ele vai ouvir a resposta. E se a resposta for não, junto com ela, virá o consolo, virá o encorajamento. Jesus, ele foi ouvido pelo Pai. E o Pai o consolou. Provavelmente, naquela hora de angústia,
vieram as doces palavras, eternas palavras, dizendo: Jesus, meu filho, calma, você vai ver o fruto do teu penoso trabalho. Vai para a cruz, o fruto virá. Não vou dizer que foi isso, mas quando você vai meditando, sua imaginação, né? O Pai o consolou. E ele foi para a morte. E ele ressuscitou. E estamos aqui. E esse chamado da piedade é para estarmos nos pés daquele que ressuscitou dentre os mortos. Então a oração, ela é um caminho, ela é um exercício para a verdadeira devoção, para a verdadeira piedade. Tiago diz assim: vocês não têm, porque não pedis. Vocês pedem e também não têm, porque pedis mal, para esbanjares em vossos próprios prazeres. Aqui eu queria dar uma recomendação, que é a gente aprender a pedir do jeito certo. Se Tiago está dizendo que tem gente que não tem porque não pede, então tem que pedir. Aí já foi para deu um passo aqui, então eu vou pedir. Aí está pedindo e falou: ai, Tiago, não está dando certo, eu estou pedindo. Você falou que eu não tinha porque eu não pedi, agora eu estou pedindo e continuo não tendo. Aí Tiago vira e fala assim: é porque vocês estão pedindo mal. Porque vocês estão pedindo para vocês mesmos. Então, pedir do jeito certo é a gente ter uma mudança de mente na oração. Nós temos que, se Tiago está dizendo que é para esbanjar nos próprios prazeres, nós temos que mudar os nossos prazeres. A oração de verdade, nós oramos segundo a vontade de Deus. Jesus ensinou a orar assim: seja feita a tua vontade. Os discípulos pediram: Jesus, ensina-nos a orar. Eles não sabiam, e olha que eles oravam. Eles inclusive falavam assim: olha, os discípulos de João ensina a gente. E aí Jesus ensinou: seja feita a tua vontade. Nós precisamos de desejar o que Deus deseja e amar as coisas que Ele ama. Amém? E aí, ao longo do nosso tempo de oração, nós vamos enxergando do jeito que Ele enxerga. É um exercício, não é verdade? Não pense você que amanhã você vai começar a orar: Senhor, seja feita tua vontade, quero entender seus pensamentos, Senhor, eu quero amar tua vontade, e na terça-feira você está voando. Não, fica tranquilo. É passo a passo. Você vai na academia, não adianta você pedir o cara, você que está parado, para colocar 50 quilos de cada lado. Não é verdade? Eu comecei a fazer academia uma vez, e aí eu olhei para um senhor de idade, o cara estava com uns 20 quilos de cada lado, falei: não, pode botar também. Tentava e não subia de jeito nenhum. Eu falei: não, abaixa para 15. Também não conseguia. Ô, gente, eu comecei a ficar numa vergonha. E quando chega uma menina, uma mulher, sem o politicamente correto, mas é uma mulher, né? Aí a mulher também levanta e você olha e não está conseguindo levantar. Você fala assim: meu Deus do céu. Mas é um progresso. Amém? É um progresso. Mas tem que começar. O terceiro exercício da piedade, que é o jejum.
Tem um agravante nos nossos dias em relação ao jejum, que é o bombardeio que a gente tem diariamente com a indústria alimentícia, né? Tem de todos os gostos. Tem programa de televisão gourmetizando a cozinha, né? Os casais novos dificilmente vai botar uma panela de arroz, feijão e não sei o quê. Sempre tem um negocinho assim. E aí, cada esquina tem um McDonald's, um Burger King, e é sanduíche, e é pizza, e é aquela coisa. Agora, Deus está nos chamando a termos prazer no pão da vida. Amém? Vocês vão ver. É uma bênção. O chamado à piedade envolve essa vida onde nós somos guiados por Deus na nossa mente, no nosso corpo. E eu queria, então, discorrer sobre o jejum bíblico. Porque há o jejum que o médico diz assim, olha, você tem que ficar em jejum para fazer esse exame, certo? Tem o jejum intermitente, não sei se é assim que diz, que também tem a ver com o físico, a preparação física para diversos benefícios. Mas o jejum bíblico é bem simples. Vamos entender aqui. O jejum bíblico basicamente se refere à abstenção de comida mesmo, por motivos espirituais. Ponto. Amém? Não é igual à greve de fome, que já foi usada para fins políticos, para protestos. Greve de fome, você simplesmente deixa de comer. O jejum bíblico não é só deixar de comer. É deixar de comer para benefícios espirituais. Tem 3 tipos, basicamente, que a Bíblia ela se discorre. Que é um jejum que a gente poderia dizer de normal, que segundo as Escrituras é abster-se de todo tipo de comida, seja sólida, seja líquida, ou seja, sopa, ou o próprio arroz com feijão, de qualquer jeito é abster-se da comida, mas não de água. Então tem gente que fica na dúvida, no jejum pode beber água? O jejum normal, você se abstém da comida, mas não precisa de se abster da água. O jejum parcial, o famoso jejum de Daniel, né? Que tanto está no início do livro de Daniel, quando ele e os seus companheiros deixaram de comer das iguarias ali, da Babilônia, quanto também mais para o final, onde ele disse, ele já estava ali ajudando nos afazeres do governo, ele também se abstém do vinho e de outras coisas que são boas, né, ali para ele também como iguarias. Então tem gente que faz um jejum de alguns elementos, carne, chocolate, e né, cada um na sua intimidade sabe ali o que precisa, e esse é considerado um jejum parcial. Normalmente você não faz esse jejum parcial em um dia, você coloca um mês, meses, né, anos, o que for. Amém? São coisas distintas. O jejum absoluto que também se abstém da água, além do alimento. Estou dizendo isso aqui porque muitas vezes a gente fala de jejum e tem gente que fica na dúvida. Tem gente que, mas como que é, né? Então a gente queria esclarecer as formas do jejum bíblico. Ao descobrir que a execução a aguardava junto com
a execução do seu povo, Esther instruiu Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos com vocês. Está no livro de Esther, capítulo 4, versículo 16. Aqui é uma referência do jejum absoluto, que normalmente, para quem quiser prolongar o jejum, não faça o jejum absoluto por mais de 3 dias, porque por conta da água principalmente, né? Obviamente. Nós queríamos aqui também falar um pouco do propósito do jejum. Então, primeiro, o que é o jejum bíblico, né? E o segundo, o que é o propósito de jejum. Para que nós jejuamos? Aqui tem uma referência muitíssimo importante. Clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo neste estado, ainda me procuram de dia e dia. Tem prazer em saber os meus caminhos, como povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, têm prazer em se chegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não o levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas, e para ferirdes com punho iníquo, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz do alto. Seria este o jejum que escolhi, que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aceitável ao Senhor? Porventura, não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante? O Senhor está repreendendo a nação de Israel que jejuava. Eles estavam jejuando e dizendo: Senhor, como assim o Senhor não está nos ouvindo? Como assim o Senhor não está recebendo o nosso sacrifício? Mas Deus dá a resposta. Vocês jejuam para os seus interesses. Vocês estão fazendo uma troca comigo. Se eu vou, olha como é penoso deixar de tomar um café, deixar de almoçar, deixar de jantar, é muito penoso. Então, para isso, Senhor, eu vou fazer, mas olha, eu estou te apresentando aqui o meu pedido. E aí, no final do jejum, você espera que Ele te atenda. Uma barganha com Deus. Além disso, o texto diz de um povo que estava vivendo uma vida de pecado. Um povo que estava vivendo uma vida de impiedade, o oposto da piedade. Uma vida sem temor de Deus.
mas estava ali no calendário que deveria jejuar, estava ali no dia da semana, ó, tem que jejuar. E Deus disse: não é esse o jejum que eu pedi a vocês. O jejum que eu peço a vocês, que eu ordeno a vocês, que eu escolhi, é que vocês rompam com a iniquidade, que vocês tenham uma vida piedosa, que vocês desfaçam a atadura da servidão, vocês deixem livres os oprimidos, vocês repartam pão com o faminto. Tem a ver com uma vida, a vida piedosa, o resultado dela tem a ver com a compaixão. Havia um homem chamado Cornélio, homem piedoso. Lá fala algo que ele fazia e que foi recebido diante de Deus. Era o quê? Esmolas. Ele era um homem que se compadecia dos que estavam ao seu redor. A vida piedosa é uma vida que rompe com a avareza. Você sabe por quê? Porque se a nossa devoção é totalmente a Deus, você nunca vai se devotar a Mamon. O avarento não é piedoso. A vida piedosa, ela é generosa. Ela expressa o caráter de Deus. Ela se compadece, ela acolhe o faminto, ela dá o pão. Amém? Amém, gente? Jesus disse sobre a intenção correta do jejum, que os fariseus faziam jejum, mas Jesus disse: quando vocês jejuarem, não sejais como os fariseus, que fazem cara de coitado, que fazem questão de serem vistos. Eles já receberam a recompensa, porque qual que era a recompensa que eles queriam? Ser vistos. Aqui vale esclarecer algo. Não quer dizer que ninguém vai saber que você jejua. Sua esposa fez um almoço, certo? Ela vai colocar a mesa. Você vai mentir? Não, estou passando mal. Ela vai saber. Tem problema ela saber? Não. O problema é quando você quer mostrar que você está jejuando. Eu pego aqui o microfone e falo: irmãos, quero dar um testemunho aqui de mim mesmo. Eu jejuei 10 dias seguidos. Olha, irmãos, jejuem também, faz bem para vocês. Eu recebi minha recompensa. Então, eu tomo um banho, eu fico disposto para que ninguém fique sabendo que não deva saber que eu estou jejuando. Amém? Você não precisa chegar com cara de coitado, porque você está buscando algo em Deus. O verdadeiro jejum, ele é um jejum onde o centro do jejum, a causa do jejum é Cristo, é Deus. Ele é o primeiro motivo. Você vai jejuar por quê? Porque eu quero receber de Deus. Eu quero glorificar a Deus com o meu corpo, com o meu culto. Hoje eu tirei o dia para que o Senhor seja glorificado em meu corpo, para receber o pão da vida. Amém? O pão que não perece. Ele precisa ser o centro em todas as coisas, como relata o Evangelho de Lucas, que diz que Ana adorava a Deus jejuando. Anota esse versículo, Lucas capítulo 2, 37, diz que ela adorava a Deus em jejum e oração.
Você já imaginou isso? Que você pode tirar o seu dia para adorar a Deus em jejum? É fácil a gente chegar aqui, no cântico, levantar as nossas mãos e adorar, não é verdade? Mas Deus quer ser adorado não pelos nossos lábios, mas pela nossa vida. E nós podemos adorar a Deus em jejum. Por quê? Porque Ele é o centro. O motivo do jejum principal não pode ser as causas. Elas contêm, elas fazem parte, mas secundário, não é o principal. Se terminou o dia e aquilo não foi atendido, só importa que ele foi adorado. Amém? E todos os nossos propósitos no jejum devem ser submetidos a Deus. John Wesley, um santo irmão também do passado, escreveu assim: em primeiro lugar, que o jejum seja feito para o Senhor, com os olhos fixos unicamente nele. Que a intenção aqui seja esta, e unicamente esta: glorificar o Pai que está nos céus. Essa é a única maneira de amarmos menos as bênçãos e mais o abençoador. Quando o foco é Deus, nós amamos o Senhor das bênçãos e não as bênçãos. Nós buscamos o abençoador e não as suas recompensas. Amém? Você quer experimentar disso? E assim que o propósito do jejum estiver bem estabelecido no nosso coração, nós ficamos livres também para compreender que há causas as quais nós temos que orar e jejuar por elas. Nosso coração já está no centro. E aí nós podemos então apresentar a Deus petições que são do interesse dEle. Amém? Algo que foi dito aqui, que eu gostaria de reforçar, que o jejum nos lembra que somos sustentados por toda a palavra que procede da boca de Deus. Foi isso que Jesus disse. Em Cristo tudo subsiste, foi dito aqui. Ele nos sustenta. Sustenta a nossa vida, sustenta nosso corpo, sustenta a nossa mente, Ele nos sara, Ele nos fortalece. Mas, irmãos, só tem como experimentar vivendo. Não adianta você saber dessas coisas de ouvir falar. Você quer experimentar que Ele é sua suficiência, que Ele te sustenta, de que a palavra dEle é viva, verdadeiramente viva. Você tem que experimentar a graça do jejum, esse deleite. Você vai dizer assim: olha, se eu tivesse almoçado, daqui a poucas horas eu estaria com fome de novo. Mas o Senhor tem me sustentado. Lembra do exercício da piedade? Quando a gente está sedentário, os nossos primeiros exercícios, no dia seguinte, a gente está todo dolorido, certo? É normal, nos primeiros dias, a gente sentir dor de cabeça, sentir pontadas de fome. É normal. Mas você vai experimentar algo sobrenatural. E quanto mais você vai se exercitando, mais preparo espiritual você vai tendo. E Deus vai podendo contar com você para interceder por uma nação.
por uma cidade, por uma congregação. Quantas coisas passamos e quantas coisas ainda podemos passar? Quantos de nós Deus vai poder contar para ser os homens e mulheres que vão jejuar em favor dessa igreja? Será que Deus vai poder contar com você? Faça essa pergunta, ou responda essa pergunta. Deus vai poder contar com você? Ou você vai preferir o pão que perece? Deus vai poder contar conosco, irmãos? Será que a gente pode levantar a mão? Não precisa levantar não, mas dizendo: Senhor, eis-me aqui. Eu quero ter essa vida de piedade. E aqui nos leva para a carga que a gente queria transmitir, que tem a ver com o jejum coletivo. O jejum, irmãos, é muito importante a gente entender. Ele não é imposto por ninguém, é algo nosso e do Senhor. Ninguém vai impor sobre você que você tem que jejuar 3 dias seguidos, 2 dias seguidos, ou o que for. É você e o Senhor. Mas há momentos nas Escrituras e na história do povo de Deus que houve um jejum coletivo, houve uma convocação. Em Joel capítulo 2, versículos 15 e 16, Deus chama ao jejum. Tocai a trombeta, proclamai um santo jejum. Havia uma necessidade coletiva. Própria no livro de Esther, ela faz isso, fala: olha, diz ao povo lá, que em 3 dias não comam nem bebam, e eu junto com minhas servas. Ela estava dentro lá, ela estava dentro, o povo estava fora. Ele falou: olha, eu vou jejuar com vocês, nós estamos juntos nessa causa. 2 Crônicas 20, de 1 a 4, também diz de uma convocação coletiva. Esdras capítulo 8, versículos 21 e 23, porque Esdras iria voltar, é a volta do povo. Na estrada tinham muitos ladrões, haviam registros de vários assaltos, o povo corria perigo, e Esdras disse: vamos todos juntos jejuar, para que o Senhor nos guarde nesse retorno. E o jejum coletivo, ele pode ser uma experiência maravilhosa e uma experiência poderosa, desde que todos estejam preparados e tenham o mesmo pensamento sobre isso. É possível, por intermédio da oração e do jejum, feitos por um grupo unido, por uma igreja unida, resolver problemas tanto na igreja, quanto em uma localidade, seja cidade, seja uma nação. Tem um relato que John Wesley faz, que em 1756, o rei da Grã-Bretanha, ele convocou um país, pensa só, aquele rei convocou uma nação inteira a jejuar, porque haviam ameaças de uma invasão francesa. A França estava para invadir a Grã-Bretanha. E aquele homem, então, ele convoca uma nação ao jejum. E John Wesley anotou no seu diário assim: aquele dia de jejum foi glorioso, tal como raramente se viu em Londres, desde a restauração. Restauração foi um evento onde unificou os reinos. John Wesley registrou: houve glória naquele dia, onde a nação jejuou. Então, há uma proposta para esse ano,
da igreja de todo o Brasil se mobilizar em jejum. 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 25 a 27. Todo atleta em tudo se domina para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. O atleta, quem acompanha aqui esporte sabe disso. Ele só vai conseguir um título, uma medalha, o primeiro lugar, se ele se dominar. Não tem jeito. Ele precisa treinar e treinar e dominar o seu corpo, a sua alimentação, o seu sono. Não é verdade? Nenhum time, nenhum atleta consegue levantar um troféu se não fizer isso. E ele faz isso o ano inteiro, durante um longo período, porque ele olha uma medalha, ele olha um troféu e fala, vai valer a pena. E o time de futebol se reúne ali no vestiário e fala, está acabando o campeonato, nós vamos ganhar, nós não podemos desistir agora, o troféu está logo ali. Não é verdade? O atleta ali pensando e a família dele, olha, não desiste não, você sacrificou muito por essa medalha, chegou à prova final, e ele está guardando um troféu, uma medalha, que a Bíblia chama de corruptível. Alguns caem no esquecimento, outros a gente nem fica sabendo. Ela vai perecer. Mas nós nos dominamos, reduzimos o nosso corpo à escravidão, para alcançar uma coroa incorruptível. Irmãos, quando você tiver no seu dia de consagração, de jejum, contemple nas suas meditações o cordeiro sentado, com a medalha na mão, dizendo, falta pouco, a sua redenção se aproxima, eu estou vindo e eu vou me mover em favor do meu propósito. Vai valer a pena. Enxergue além. Há uma coroa incorruptível para nós. Amém?